Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, esse nosso companheiro de toda semana que tem nos ajudado a tirar dúvidas a respeito de saúde de uma maneira geral. Eu sou o Giovanni Dantas, represento a Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas e espero poder tirar mais dúvidas de vocês. Hoje será um programa de novo de perguntas que chegaram até nós na nossa clínica através do nosso WhatsApp 999816640. Uma pergunta que me foi passado, Franciele, que anotou todas essas perguntas lá na Dental Clínica, e passa para mim. E ela anotou a primeira de uma pessoa que falou sobre que esteve é sempre no sábado, pessoal. No sábado à noite sentiu uma dor muito forte e antes ela não sentia nada. E aparentemente os dentes estavam perfeitos, né? E a dor foi muito forte, que ela teve que ir para a UPA. Muito bem. O que acontece numa situação como essa? A dor, ela tem de vários tipos, né? Nós temos dores desde a articulação temporomandibular, passando por dores de infecções, dores de cáries profundas. Temos vários tipos de dor. O ideal numa situação como essa, para se evitar esse tipo de problema, é que se faça pelo menos uma radiografia panorâmica, que é aquela radiografia da boca toda, e também que se faça um bom exame clínico. Como eu já disse num outro programa, você deve procurar um dentista de tempos em tempos, mesmo que lá não tenha tanta tecnologia quanto, por exemplo, hoje a gente tem na Dental Clínica, mas é porque a Dental Clínica a gente investiu demais nisso, a gente tem tecnologia para dar, vender e emprestar, né? A gente tem hoje radiografia panorâmica, tomografia, CAD/CAM, que faz aquelas coroas numa associação em porcelana. Nós temos o laser, que consegue retirar cárie sem dor, sem anestesia. Nós temos um conjunto de coisas que são utilizadas lá que fazem com que a nossa clínica seja uma das mais modernas do mundo hoje, né? Voltando para essa questão de como prevenir. Então imagina que eu analisei os dentes e fiz uma radiografia panorâmica. Eu vou conseguir analisar para saber se eu tenho terceiros molares, o famoso dente ciso, incluso é quando ele não nasceu e pode gerar dor. Eu vou ver se tem uma cárie que está escondidinha, que a gente não conseguiu ver só olhando, né, a olho nu. E a gente consegue identificar um conjunto de outros fatores, e junto com o exame clínico ver como é que está a língua, bochechas, né, o soalho da boca, essas coisas todas. Então, a grande dica numa hora dessas é prevenção. É ver antes, para evitar passar um sábado à noite com dor de dente, que é um troço muito chato, digamos, né? Outra pergunta que aparece aqui, eles perguntam sobre a diferença entre o que é uma obturação e uma restauração. A palavra obturação é só, na realidade, fechar um espaço, uma cavidade, ou seja, um tapa-buraco. E essa palavra ela é muito corriqueiramente utilizada. Mas na odontologia mais clássica, não se usa essa palavra, se usa restauração, porque teoricamente você vai restaurar a forma do dente. Mas no frigir dos ovos é tudo a mesma coisa. A gente tem um problema com um dente, por exemplo, ele teve uma cárie, então ficou com um buraco, a gente vai lá limpar aquele buraco e eu preciso reconstruir aquilo ali para deixar o dente parecido com o que ele era no passado. Por isso a palavra restaurar. Ou restauração, porque a gente vai restaurar essa estrutura da forma como ele era, para poder funcionar como um dia já funcionou. E tem muitas formas de restaurar isso, né? E as três principais são, basicamente, amálgama, que é aquele materialzinho meio feinho porque é prateado, mas é excelente material. A porcelana, que é simplesmente fantástica, né? Que é duro, resistente, aguenta o rojão e é lindo. Né? E a resina, que é o material mais frágil, o material que dura menos tempo, porque é um plástico, é um tipo de plástico, na verdade, e aquilo ali tende a contrair, a encolher, consequentemente infiltra de cárie ao redor e também não tem tanta força de mastigação. É, de certa forma, mais comum que você veja uma pessoa fazer uma restauração de resina nos dentes de trás e quando ele vai morder, dá uma dor no dente, né? Porque a resina funciona como se fosse uma borracha. É um negócio mais mole, que permite que o dente transmita a informação de dor para o cérebro. Então, restauração e obturação, na realidade não tem diferença. As diferenças são nos tipos de materiais que você vai fazer isso daí, tá? Uma outra pergunta
que chegou aqui também é sobre ronco. As pessoas me perguntam: olha, eu tô quase me separando, minha mulher tá dizendo que eu vou dormir no sofá porque eu tô roncando demais. E como fazer isso? Opa, mas isso tem a ver com odontologia? E tem, pessoal. Pior que tem, ou melhor, porque a gente consegue tratar, né? O ronco, ele acontece principalmente se você estiver dormindo olhando para cima, com as vias aéreas para cima, né? Como se você estivesse olhando para o teto. Isso faz com que a mandíbula ela caia um pouco. No que ela cai, ela fecha mais as vias aéreas lá atrás. E o som, ele acontece porque o ar está passando meio espremido num espaço muito pequeno. Então a gente precisa de mais espaço. É tanto que a pessoa, se você tivesse fazer essa experiência agora, você imagina que você está com a cabeça para cima e você force o ronco, faça de contas que você está dormindo e está roncando. Se você começar a roncar e jogar a tua mandíbula para frente, você vai perceber que o ronco desaparece. Então, se a gente conseguisse isso no sono, imagina toda vez que a gente estivesse roncando, houvesse um pequeno botão de liga e desliga que jogasse a mandíbula para frente, você parava de roncar imediatamente. Então, o que é que se faz numa hora dessas? O laser, o nosso maravilhoso laser, o Light Touch, ele consegue fazer com que o palato mole, que é aquela partezinha que vibra lá atrás, se você tiver dúvidas, você vai na frente do espelho, abre bem muito a boca e faz ah. Quando você faz isso, você vai perceber que tem uma partezinha lá atrás que se chama palato mole, lá no céu da boca, no final do céu da boca, ele vibra e ele sobe um pouco. E essa subida normalmente se ronca quando essa subida não é tão eficiente, ou seja, a musculatura está ficando meio cansadinha. E aí o resultado é que com o laser a gente consegue fazer com que esse palato mole volte a ter tenacidade, ele volte a subir de uma forma interessante. Ou seja, a gente começa a ter mais espaço para poder respirar. E a partir disso, a partir do uso do laser, um tratamento completamente indolor, nada de anestesia, nada de broca, nada de nada. Só o uso do laser de uma forma muito tranquila vai fazendo com que as pessoas possam respirar de uma forma melhor e reduzir e, na maioria das vezes, acabar com o tal do ronco, tá? Então isso é uma das formas. Existem outras formas também, como usar umas placas duplas na boca, mas são bastante desconfortáveis. Então hoje a modernidade nos leva ao Light Touch, que é esse laser, exclusividade nossa da Dental Clínica, para tratamento de ronco também, tá? Eu tenho mais aqui algumas perguntas, vamos lá. Uma delas fala sobre cárie de mamadeira. Uma mãe pergunta sobre o que é isso. Ela começa a imaginar uma criança que às vezes nem dente nasceu ainda e usa mamadeira, e vem alguém falar de cárie de mamadeira. O que é isso? É uma cárie na mamadeira ou é a mamadeira que faz a cárie? O que é isso? Bom, não é bem isso. Não é que a mamadeira em si ela faça. É porque normalmente quando você vai dar um leite para o seu filho, e imaginando que esse leite ele contenha, por exemplo, açúcar, né? Quando os dentes nascem, imagina que a criança já começou a nascer dente. Ela tem um ano e pouquinho, e está usando mamadeira ainda, né? Então a pessoa está lá e de repente a criança gosta de dormir com aquela mamadeira. Ela está aninhada no berço, numa rede, em qualquer que seja a forma que essa criança está dormindo. E ela está dormindo com aquela mamadeira, ela está se sentindo muito confortável, algo muito gostoso, né? Acontece que aquele açúcar está sendo dispensado sobre o dente, os dentes que já nasceram, de uma forma muito constante. Então imagina que aquela criança passou, 40 minutos, 1 hora com aquela mamadeira aí enquanto ele está dormindo, e os dentes sendo banhados por açúcar. O que é que vai acontecer? Cárie. E de uma forma muito mais forte. Primeiro porque ela foi dormir sem escovar os dentes, ou seja, as bactérias estão fazendo uma farra, né? As cáries estão acontecendo de uma forma muito forte, que as principais bactérias que destroem os nossos dentes através do ácido que é liberado
elas fazem isso sem a presença de oxigênio. Quando você fecha a boca, não tem oxigênio. Então, um ambiente escuro, sem oxigênio e cheio de comida. É um hotel 5 estrelas para as bactérias. Então, mães, por favor, evitem de entregar mamadeiras para os seus bebês, para os seus filhos irem dormir com elas, né? Vão dormir e tomando aquela mamadeira o tempo todo. Não, por favor, não façam isso. Isso é muito danoso para os dentes do bebê, tá certo? Então, cárie de mamadeira seria isso. Ao invés disso, você deve alimentar seu filho, de preferência sem usar o açúcar, Se você conseguir fazer com que seu filho seja uma criança que não se habituou a comer açúcar, não vai tomar um suco que seja sem açúcar, vai tomar um leite que seja sem açúcar. Se ele se habitua a isso, ele vai ser uma criança muito mais saudável e um adulto mais saudável também, tá certo? Falando disso, me perguntam muito sobre a odontopediatria na Dental Clínica. Na Dental Clínica a gente sempre tenta se diferenciar. Então, uma das formas de fazer isso foi há 22 anos eu comprei o primeiro do estado kit de óxido nitroso, que é um gás onde você vai colocar uma máscara, que o pessoal brinca chamando de focinho de porco, porque ele fica meio arredondadinho no nariz, e aquela máscara faz com que a criança, ou o adulto, isso pode ser usado em adultos também, ele inale, ele cheire um gás chamado óxido nitroso. É uma mistura, na verdade, de óxido nitroso com oxigênio. E nós compramos isso há 22 anos, porém, a gente começou a perceber que ela não era tão eficiente assim, porque esse gás, ele na verdade não anestesia. Então, se você tiver que usar uma broca, aquele motorzinho, né? Aquele motorzinho que as pessoas não gostam tanto do barulho, precisa de anestesia. O gás, ele não anestesia de forma alguma. Ele faz o que se chama de analgesia. Ele só faz quebrar um pouco as tensões, a ansiedade. Se é uma pessoa muito ansiosa, ele tende a ficar um pouco mais tranquilo, gera um pouco mais de tranquilidade, né? E a gente descobriu que existem outras formas muito mais eficientes de deixar as pessoas menos ansiosas, às vezes até usando ansiolíticos. Além do mais, o CRM, Conselho Regional de Medicina, ou melhor, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, começou a fazer uma espécie de contraponto em relação à odontologia. Segundo eles, quem pode usar o gás é somente um anestesiologista. Então, se começou uma certa confusão. Eu me lembro que há 22 anos, inclusive, nós tivemos uma autorização especial do Conselho Federal de Odontologia que me permitia, tenho isso guardado até hoje, permitia usar o gás. Mas mesmo assim, como ele não é tão eficiente, como ele não é essas coisas todas, nós deixamos ele meio de lado. Ele está aqui até hoje, nós temos o óxido nitroso, mas não costumamos usá-lo. Nós temos coisas mais eficientes hoje em dia. O que é mais eficiente que isso? Mas muito mais eficiente que isso. Começamos então a usar um sistema de pontas de ultrassom com diamante puro. Essa ponta, ela vibra tão rápido que o cérebro não consegue identificar como dor. Então ele consegue tirar certas cáries sem dor e sem broca, né? Já é uma coisa muito interessante. Só era um pouco mais lento, então surgiu de repente a grande maravilha do século XXI, que é o laser de alta potência, que consegue fazer isso em crianças e também em adultos, é claro. E consegue remover cáries sem precisar que haja dor, sem precisar de anestesia, sem precisar de broca. Ou seja, a criança e também o adulto se tornam muito mais interessantes, porque na hora que eles conseguem ser tratados sem precisar fazer aquelas coisas que são mais desagradáveis, como por exemplo a broca, que é o motorzinho, ou a anestesia. Imagine não precisar mais disso. Então isso fez com que a gente tivesse uma qualidade muito maior. E a odontopediatria na Dental Clínica, nós temos tudo isso que eu falei, absolutamente tudo. A doutora Nileide é a pessoa que exerce a odontopediatria na nossa clínica, é um doce de pessoa, as crianças adoram, não é? E é algo que tem se tornado cada vez mais gratificante para nós que isso aconteça.
Tem mais uma pergunta aqui que me fala sobre o laser, como ele pode ser usado no tratamento de canal e na harmonização orofacial. Bom, tratamento de canal e harmonização orofacial é o uso do Botox, né? Principalmente a doutora Andréa. Doutora Andréa Dantas é a craque nisso daí. Ela já tem muitos cursos, várias especializações, e isso tem feito a gente ficar muito honrado de tê-lo em nossos quadros, né? O tratamento de canal, a Andréa já faz isso há alguns anos, há muitos anos, e o laser veio para ajudar. O laser, ele consegue neutralizar, ele consegue matar bactérias dentro do canal. Você imagina você introduzir uma ponta que permite que a luz laser possa ser levada até a parte mais de dentro do dente. Isso faz com que o canal seja quase como que esterilizado. As bactérias são mortas e a qualidade do tratamento de canal se torna muito mais eficiente. Olha que coisa interessante. Em alguns casos, o tratamento de canal, quando a gente, com a chegada da tomografia, a gente conseguiu ver coisas muito mais precisas, com muito mais qualidade. Aquelas pessoas que são mais antigas vão se lembrar de uma televisão preto e branco que se chamava ABC. Você ligava de manhã para assistir à tarde, né? Era de válvula. Pois bem, a qualidade da imagem não era tão boa. Você imagina uma radiografia como sendo uma televisão dessas mais antigas. Agora você imagine como sendo a tomografia, que é esse exame que a gente já tem há alguns anos na Dental Clínica, no nosso aparelho alemão que consegue ver em centésimos de milímetros certos detalhes. Então a gente consegue ver detalhes muito com muito mais precisão, né? Muito mais qualidade. Eu me lembro quando eu vi pela primeira vez um televisor enorme, 4K e tal, você olhava um apresentador de televisão, você conseguia ver uma espinha, que antes você não via aquilo, né? Então você tem mais qualidade. É a mesma coisa na tomografia. Hoje, com a chegada da tomografia, a gente consegue ver coisas que a gente não via antes. Às vezes, pequenas infecções nas pontas das raízes não eram detectadas pelo raio-x. Por isso que é importante ter esses equipamentos. Pessoal, como é que nós estaríamos falando aqui em Açu, uma cidade relativamente pequena, são 56 mil habitantes, quando a gente estaria falando de qualidade de equipamentos, de tomografia, de laser, de CAD/CAM, dessas coisas todas que a gente já falou agora, se não fosse pela Dental Clínica. Na Dental Clínica, a Dental Clínica é única. É o único lugar onde você consegue ter acesso a essa qualidade, a essa potência, digamos assim, de uma odontologia ultramoderna. Então, com o advento da tomografia, a gente conseguiu ver algumas infecções em ponta das raízes que a gente não via antes. E aí o que foi que a gente fez a partir disso? O laser, ele também serve para fazer certos procedimentos. Por exemplo, imagina que você tem uma infecção na ponta da raiz, para que eu não precise extrair esse dente, eu preciso cortar aquela ponta da raiz que está contaminada. Aí eu ia lá, fazia isso e ele voltava a ficar infectado porque o dente é meio poroso, é como um queixo suíço. Aí você imagina limpar essa área com o laser. O laser entra matando todas as bactérias e aquilo fica lindo, maravilhoso. E eu trato aquela infecção. Então eu trato a infecção não somente dentro do dente, quando eu vou fazer o tratamento canal, quer dizer, quando a Andréa está fazendo o tratamento canal, mas também se o dente já tiver uma infecção do lado de fora, ele já foi tratado de canal, eu posso tratar a parte de fora também com o laser. Eu posso abrir, fazer uma pequena cirurgia e limpar essa área da ponta da raiz. Claro, tem algumas situações que o dente está tão destruído, tão complicado, que aí vale mais a pena tirar, mas aí entra outra situação de tecnologia, que é um implante, onde a gente pode melhorar muito a vida do paciente, mesmo perdendo aquele dente, né? E esse laser, então, ele pode ser utilizado no ronco, como a gente já falou, pode ser usado para retirar cáries, cortar gengiva, fazer reabertura de implante, e na quase totalidade, pessoal, sem anestesia. E aí outra coisa que também ele pode fazer e que tem sido muito utilizado, e somos únicos a fazer isso na nossa região. A doutora Andréa, que é craque, que tem uma mão simplesmente fantástica para fazer tratamentos de botox,
ácidos e aqueles tratamentos que são feitos para rejuvenescer os tecidos moles, a face do paciente. E existe um tipo de procedimento que se faz, por exemplo, em lábios. Vocês sabem que os lábios que a doutora Andréa tem feito são simplesmente fantásticos. Os lábios ficam lindos, maravilhosos, né? Inclusive em alguns homens também. E esses lábios, eles podem ser hidratados a partir do laser e sem dor. Olha que coisa fantástica. Então o laser, ele não serve só para tratamento de cárie, para cortar a gengiva, também para ronco, ele também serve para neutralizar a parte de dentro do tratamento de canal, a parte de fora do canal quando ele está contaminado, e ainda de quebra para complementar o tratamento dos lábios, né, e da harmonização orofacial. Então eu fico muito feliz, muito honrado, e só para vocês saberem, nós adquirimos recentemente mais um sistema CAD/CAM, que é aquele sistema em que você, com uma câmera, escaneia a boca do paciente. Eu fiz isso, né? Esses dentes que vocês estão vendo, quem está vendo a gente através do aplicativo da rádio, ou quem está vendo no podcast, vai poder ver isso que eu estou mostrando agora. Os meus dentes todos foram feitos facetas. Eu sorria e ninguém via dentes, era assim, ó. Era uma coisa meio esquisita. E aí, assim, eu tava com o rosto muito envelhecido. E aí, de repente, eu aumentei os meus dentes e fiquei com o rosto mais cheio, mais bonito. Se é que isso é possível. Resultado da brincadeira. Tudo isso a partir das facetas de porcelana. Facetas que são feitas com essas máquinas, né? Que muitas vezes o Arildo já nos mostrou aqui nos programas, quando mostra aquele scanner passando no dente, a imagem vai para o computador, a gente projeta o que a gente quer e a partir dali uma fresadora que funciona como se fosse um torno mecânico vai fazer as facetas de porcelana, né? E nós somos únicos a ter isso e temos hoje, eu fico muito orgulhoso disso, é bom que todos os açuenses saibam disso, mas hoje nós temos o maior centro de fresagem de CAD/CAM em odontologia do país. No Brasil inteiro não tem um centro de fresagem como o nosso, né? Nós temos hoje 5 scanners e 4 fresadoras, isso produzindo a todo vapor. Nós precisamos aumentar inclusive o número de consultórios, que eram 17 na clínica de Açu e 7 em Natal, vão ser agora 20 consultórios na clínica de Açu e 7 na clínica de Natal. Graças a Deus, o reconhecimento por tudo que nós temos feito pela odontologia tem chegado. E os nossos pacientes, eles nos honram com sua presença. Toda a região, todas essas cidades ao redor têm nos visitado e têm nos dado a honra de estar por aqui. Nós estamos produzindo bastante, aumentando a clínica, deixando a clínica cada vez mais moderna, comprando cada vez mais equipamentos e fazendo com que a odontologia do século XXI seja administrada para todos, é acessível a todos os que estão me ouvindo, tá? Todos vocês. E se vocês precisam de algum orçamento, por favor, venham até a Dental Clínica. Nós faremos com todo o prazer um exame clínico para verificar o que vocês precisam fazer. E se vocês quiserem, liguem para nós. O nosso telefone e o WhatsApp é 999816640. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um programa, graças ao meu bom Deus. E eu agradeço muito por vocês permitirem que eu chegue até vocês nos seus carros, nas suas casas, nos seus trabalhos. Eu fico honrado de fazer parte da vida de vocês toda semana, falando um pouco sobre saúde, tá? Fiquem com Deus, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.